Então, segue aqui a última questãozinha da lista, né? Foi a questão 10. E o texto diz assim, questãozinha da UPE, o texto diz assim: um gás ideal constituído de 1 sobre 16 mols executa o ciclo ABCDA, forçado por uma máquina térmica. Está aqui o diagrama PV, que mostra as seguintes transformações termodinâmicas. Duas isobáricas, né? Então temos aqui a isobárica de B para C, ó, e duas de D para A, e duas isovolumétricas, ó, de A para B e de C para D. Ainda os pontos B e D estão conectados pela mesma isotérmica, né? Um errinho conceitual aqui, né? Estão conectados pela mesma isoterma. Aqui, ó, B para D, mesma isoterma. Isotérmica é a transformação, a curva é isoterma. Mas vamos lá. Como mostrado na figura ao lado. Quais são os valores das temperaturas em Kelvin? Então, o problema nos pede as temperaturas das isotermas, ó. Temperatura T1, temperatura T2 e temperatura T3. Sabemos que ao longo da isoterma a temperatura é a mesma, né? Então, ó, vamos lá. Para achar a temperatura T1, né, nós temos aqui, ó, que nós temos o volume, né, do ponto A, a gente considera o ponto A, o que pertence à isoterma T1, então temos o volume e temos a pressão. Podemos usar a equação de Clapeyron, né? É mais uma questão de gases do que propriamente de primeira lei da termodinâmica. Então, ó, pela equação de Clapeyron temos assim, ó, aplicada ao ponto A, né? Para o ponto A, vamos dizer assim, a gente vai ter, ó, vamos tirar os dados logo que é melhor, né? A pressão do ponto A, PA, ela é 2 atm, ó. ATM não é unidade de pressão do sistema internacional. Então, 1 atm equivale a 10 a quinta pascal. Então, a gente multiplica aqui por 10 a quinta e a gente conclui que a pressão no ponto A vale 2 vezes 10 a quinta pascal, ou newton por metro, né? Que é a mesma coisa. E o volume no ponto A, ó, aqui o volume está em litros, que não é SI também, né? No SI é metros cúbicos, né? E para transformar de litros para metros cúbicos, a gente divide por 1000, o que é a mesma coisa de multiplicar por 10 a menos 3. Então, é 1 litro, então a gente multiplica esse 1 por 10 a menos 3, né? Então, a gente tem aqui que o volume no ponto A é 10 a menos 3, ou 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Agora sim, temos os dados e podemos aplicar a equação de Clapeyron para descobrir a temperatura. Então vamos lá. Conforme se estuda lá na ideia de gases, né? A gente tem que PV, né? Neste caso é o ponto A, então a pressão de A vezes o volume de A vai ser igual a nRT, né? Tá aqui o gráfico PV, estamos trabalhando no ponto A. Então, PV vai ser igual a nRT, T de A, né? Mas T de A, ó, é o T da isoterma T1, ó. Então, já colocamos aqui T1. A pressão de A, 2 vezes 10 a quinta. 2 vezes 10 a quinta. O volume de A, 10 a menos 3. O número de mols, o problema nos deu aqui em cima, ó, que vale 1 sobre 16 mols. 1 sobre 16. E a constante R, né, conforme foi falado em sala, eu não digitei aqui, esqueci, mas o problema, o PE pediu para considerar o R 2 joules por mol Kelvin. Então, aqui a gente tem o R vale 8. E T1 ficou aqui fácil de encontrar. Ó, 2 vezes 10 a quinta vezes 10 a menos 3 dá 2 vezes 10 a segunda. Né? Repete a base, somos expoentes aqui dessas potências de 10. E aqui a gente simplifica aqui, ó, 8 por 16, ó,
vai dar 1 meio, né? 8 por 8 dá 1 e 16 por 8 dá 2. 1 meio de T1. Então, T1 vai ser, o 2 está dividindo, passa multiplicando. Vai ser 2 vezes 10 a segunda. Então, T1 fica 2 vezes 2 dá 4. E 10 a segunda é a mesma coisa de 100. Então, a gente tem 400 Kelvin. É a temperatura da isoterma T1. Tranquila, o pé é muito boazinha aqui. Ela, com essa questão, a gente já matava, né? Porque a única alternativa que tem a temperatura T1 igual a 400 é a letra A, já era o nosso gabarito, né? Mas como queremos determinar as outras aqui, né? Caso fosse preciso, então vamos lá, vamos tentar encontrar a temperatura da isoterma 2 e da isoterma 3. Olha só. A isoterma T2, essa que passa aqui, ó, nesta diagonal do ciclo, ela liga, ela faz parte dela os pontos B e D. Quando a gente olha para o ponto D, ó, o ponto D a gente tem o volume e tem a pressão. Então, o ponto D é o ponto ideal para a gente calcular a temperatura da isoterma. Então, a gente tem de novo a equação de Clapeyron. A pressão no ponto D vezes o volume no ponto D é igual a NR vezes a temperatura no ponto D. Que a temperatura no ponto D é a temperatura da isoterma T2, é T2. Então, ó, a pressão no ponto D é 2, ó, 2 atm. Né? Do mesmo jeito, ó, 2 atm a gente multiplica por 10 a quinta e encontra em Pascal. Vezes o volume no ponto D é raiz quadrada de 2. Ó. Então, raiz quadrada de 2 multiplicado por 10 a menos 3, a gente transforma de litros para metros cúbicos. Isso aqui igual a NR. Mas vamos aproveitar o que a gente já fez aqui. Ó. NR dá esse produto aqui, ó, 1 sobre 16 vezes 8. E o resultado disso nós vimos que é 1 meio. Então, já ganhamos tempo aqui, né? NR vale 1 meio de T2. Aí agora a gente tem, ó, o 2 está dividindo, passa multiplicando. Então, a gente vai ter que T2 vai ser 2, que passou multiplicando, vezes o que já estava do outro lado da equação. 2 vezes 10, ó. 10 a quinta e 10 a terceira dá 10 a segunda, né? Vezes raiz quadrada de 2. Então, a gente tem aqui que T2 é 2 vezes 2, 4. 10 a segunda é 100, então dá 400. E raiz quadrada de 2, ó, está a primeira potência 2 e como é raiz quadrada o índice é 2. Nós podemos escrever como 2 elevado a 1 meio. Então, a gente tem aqui 2 elevado a 1 meio. E é assim que está no gabarito, né? 400 vezes 2 elevado a 1 meio. Kelvin, né? Temperatura em Kelvin. Então, está aqui, como era de se esperar, a questão da letra A, 400 vezes 10, vezes 2 elevado a 1 meio. Agora vamos descobrir a temperatura da isoterma 3, né, que deve dar os 800 esperados aqui. Então, olha só. Para essa isoterma T3, a gente só tem o ponto C, né? Então, é nele que vamos trabalhar, né? No ponto C, que está aqui, ó. O único ponto do ciclo que faz parte da isoterma T3. Então, para o ponto C, a gente escreve a equação de Clapeyron também, ó. A pressão de C vezes o volume de C é igual a N vezes R vezes a temperatura de C, que é T3. Mas, ó, a gente não tem a pressão de C. A gente não tem a pressão de C. Então, vamos ver o que conseguimos fazer. A pressão de C vezes... Quem é o volume? É raiz de 2, ó, litros. Então, raiz de 2 vezes 10 a menos 3, para ficar em metros cúbicos. Igual a NR. Nós vimos que NR dá 1 meio, né? Que é 1 sobre 16 vezes 8.
vezes T3. Então, ó, temos uma equação com duas incógnitas, né? Eu posso passar esses dois multiplicando e eu concluo aqui que T3 vai ser a pressão de C vezes 2 raiz de 2, ó, vezes 10 a menos 3. Vezes 10 a menos 3. 2 raiz de 2 vezes 10 a menos 3. Essa é a equação que a gente encontra a temperatura da isoterma T3. Só que precisamos encontrar a pressão de C, né? Encontrando a pressão de C, os problemas estão resolvidos. Então vamos atuar aqui. Olha só, de B para C, a transformação de B para C é uma transformação isobárica. De B para C, nós temos uma transformação isobárica. Ó, B para C, a pressão é constante. Isso nos diz o quê? Que a pressão de C é igual à pressão de B. Então, podemos encontrar a pressão de B e substituímos aqui no lugar da pressão de C e acabou nossos problemas. Só que veja, para o ponto B, que tem a mesma pressão do ponto C, nós temos o volume dele, nós temos a temperatura, que a temperatura do ponto B é a temperatura da isoterma T2, que acabamos de encontrar no item anterior. E a gente encontra agora a pressão, né, que é a mesma de C. Então, escreve-se a equação de Clapeyron de novo, ó, para B agora, ó, pressão de B vezes o volume de B é igual a NR, temperatura de B, que é a temperatura da isoterma T2. Né? Substituindo os valores, nós temos assim: a pressão de B vezes o volume de B. O volume de B, ó, é 1 litro. Então, a mesma coisa de 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Ou simplesmente 10 a menos 3 metros cúbicos. NR, nós já vimos que NR ele equivale a 1 sobre 2, né? Porque N é 1 sobre 16 e R é 8. Então, 1 sobre 2 vezes a temperatura T2. Mas a temperatura T2 nós encontramos, ó, deu 400 vezes 2 elevado a 1 meio. Mas para a gente trazer para o cálculo aqui, é mais vantajoso a gente trazer nesta forma aqui, ó. Ao invés de a gente trazer 1 meio, a gente 2 elevado a 1 meio, a gente traz como raiz quadrada de 2. E é isso que vamos fazer aqui. Ó, a gente tem que T2 é 400 vezes raiz quadrada de 2. E agora a gente tem que a pressão de B, que é a mesma pressão de C, porque a transformação de B para C é isobárica, é igual a 400 dividido por 2, aqui, ó, 400 dividido por 2 dá 200, raiz quadrada de 2. Esse 10 a menos 3, está multiplicando PB, ó, ele desce dividindo, ó, vezes 10 a menos 3. Então, aqui nós temos a expressão que dá a pressão de B, que é a mesma pressão de C. Não precisamos dividir isso aqui não, porque vamos substituir na equação anterior. Então, ó, voltamos aqui para a ideia de T3, ó, para descobrir T3. Então, temos T3 é igual a pressão de C, ó, que é essa aqui, ó, mesma de B, ó, 200 raiz quadrada de 2 dividido por 10 a menos 3, isso é PC, vezes esse restante, ó, 2 raiz de 2 vezes 10 a menos 3. Agora ficou bom, né? T3 é, olha só, 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 3 dá 1. 200 vezes 2 aqui dá 400. E raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2.
Então, T3 vai dar 400 vezes raiz de 4, que é 2. E, por fim, T3 é 400 vezes 2, 800 Kelvin, que é a resposta que esperávamos já, né, diante da questão. Então, aqui só para confirmar, T3 é 800 Kelvin e assim está finalizada a questão. Questão chatinha essa última parte do ponto de vista matemático, mas nada demais também.